Agora vamos falar na última propriedade. Osmometria. Vamos analisar pressão osmótica. Osmose. Você vai prestar medicina? Craque você. Osmose é a passagem de solvente através de uma membrana semipermeável entre dois fluidos, dois meios, que tenham gradiente de concentração, gradiente de pressão osmótica. Ou seja, água de torneira, água do mar, membrana semipermeável. Existe diferença de concentração? Existe. Então a água vai passar espontaneamente. E qual é o sentido do fluxo? Sempre, sempre, sempre do meio, vou falar bonito, hipotônico para o meio hipertônico. Ou do meio menos concentrado para o meio mais concentrado. E quando é que a água vai parar de passar com diferentes velocidades? Quando os fluidos ficarem isotônicos, porque quando eles ficarem isotônicos, as concentrações totais são iguais, cessa-se a osmose. Você tem noção do que é mesmo a definição de pressão osmótica? Eu vou exercer uma pressão aqui, ó, que eu vou chamar de uma pressão externa no fluido hipertônico, de forma que essa membrana semipermeável não deixa a água passar. Então, a pressão externa que eu exerço no fluido hipertônico, que impede a passagem da água, essa pressão é a pressão osmótica. E qual é o pulo do gato? Quanto mais concentrado for esse meio, maior é a pressão que eu tenho que exercer para impedir a passagem da água. E o que eu ganho com isso? Em coligativas, essa é a única conta que eu preciso que você saiba fazer. O cálculo da pressão osmótica, que é simbolizado por π. Lembra? Nós estamos pensando numa revisão. Então, nada de ficar fazendo dedução, é besteira. π é a concentração. Eu vou fazer questão de escrever, ó, total. Vamos lembrar que essa concentração, ela está expressa em mol por litro, vezes RT. Veja que é uma equaçãozinha bem parecida com PV igual a RT. Aquele R é dado para mim. É a mesma constante universal dos gases. E a temperatura, eu vou fazer questão de escrever. Eu preciso que a temperatura esteja em Kelvin. Combinado? Muito bem. O que eu mais preciso é que você dê bola para essa palavra, total. Coloquei um exemplo aqui, A e B. Eu estou imaginando que A e B estão à mesma temperatura. Só que a concentração aqui é 0,2 e aqui é 0,15. O que eu estou percebendo? Quem tem concentração total maior tem pressão maior à mesma temperatura. Se as soluções forem isotônicas, a concentração total é a mesma, as pressões são iguais. Glicose em água conduz corrente elétrica? Não. Cloreto de sódio? Cloreto de sódio, sim. Você sabe que esse cara vai ficar Na+ e vai ficar Cl-. É 0,15 aqui e 0,15 aqui. Significa dizer que no total, a concentração é 0,30 mol por litro. Nesses vídeos que eu tenho gravado, o que eu tenho insistido? Eu preciso que você visualize se a solução é iônica ou se ela é molecular. Isso aqui é fundamental. Concentração maior, pressão osmótica maior. Concentração menor, pressão osmótica menor.
A temperatura não está exercendo influência. Aqui eu chamei de A, aqui eu chamei de B. Eu não tenho a menor dúvida. A pressão osmótica de B é maior do que a pressão osmótica de A. É isso que eu preciso. Sassá, é possível que ele me peça para eu calcular a pressão osmótica? Claro que sim. E se ele pedir, é assim que você vai calcular. A única coisa que eu preciso de você é: vou calcular a pressão osmótica dessa solução. Você não vai usar o 0,15, você vai usar o 0,30, porque é a concentração total. Vou calcular a pressão osmótica dessa solução. Eu vou usar o 0,2. Por quê? Porque glicose não ioniza. O R é dado. É muito comum que aqui a pressão seja calculada em ATM. Lembra aquele 0,082? Ele vai te dar a temperatura em Celsius. Você vai lembrar de transformar para Kelvin. Acabou o meu problema. Eu só preciso de mais uma coisa. Osmose reversa. A osmose é um processo espontâneo. A osmose reversa é um processo forçado. Por que eu vou fazer alguma coisa forçada? Para eu ganhar alguma coisa. Eu vou ter que ter alguma vantagem. Ninguém vai gastar dinheiro à toa. A osmose reversa, ela tem uma finalidade, que toda hora é cobrada em prova. Dessalinizar a água do mar. Ou seja, eu quero obter água potável, água para eu beber. Pense em algum país que precisa de água potável, mas que tem escassez de água potável. Por exemplo, Israel, alguns países árabes. Então, essas usinas de dessalinização têm que interesse? Obter água potável a partir da água do mar. E tem a ver com osmose? Tem a ver com osmose. Vamos olhar o meu desenho. Eu vou apagar aqui. Combinado? Eu vou apagar água de torneira. Combinado? Vou imaginar que é água pura igual mamãe. Aí, eu quero que você preste atenção em mim. Vamos imaginar que a temperatura aqui é 27. Vamos considerar que a água do mar é 0,6 mol por litro. E eu tô te contando. Você não precisa saber. Se você usar essa expressão, vamos lembrar que aqui não é 0,6, né? Vai virar 1,2. Porque é 0,6 desse e 0,6 desse. Se você fizer conta, a pressão da água do mar osmótica, ela é aproximadamente 30 atm. Qual foi a definição que eu te dei? Pressão osmótica é a pressão que eu devo exercer para não deixar a água passar. Mas agora eu vou fazer diferente. Eu vou exercer uma pressão maior que a pressão osmótica. Então, em vez de exercer 30, eu vou exercer 100, 200. E aí, o que eu vou fazer? Eu vou fazer a água passar no sentido oposto. Por isso que chama osmose reversa, osmose inversa. A água está passando aqui e quem está ficando aqui? O sal. Isso chama dessalinização, obtenção de água potável. É só isso que eu preciso. Preciso que você lembre disso. Cuidado se a solução é molecular ou iônica.
essa é a ideia. E o que eu fiz aqui é o que cai em prova. Só, mais nada. Conta só para calcular a pressão osmótica. Maravilha? Eu escolhi alguns exercícios, vamos fazer para a gente ter certeza que você revisou os conceitos principais. Vamos lá.